Muito bem-vindas. Este é o vídeo seminário sobre formação de professores para educação de surdos. Vocês já me conhecem, meu nome é Renan Soares e este vídeo está estruturado no seguinte molde. A primeira parte eu falo um pouco sobre os conceitos de formação humana, currículo e cultura. A segunda parte é dedicada a um breve histórico da educação de surdos, onde eu recortei ali algumas passagens que eu pude perceber que tratam sobre a formação de professores. E depois nós vamos para a contemporaneidade, a partir do decreto, a partir da Lei de Libras de 2002. E o vídeo é concluído com as considerações finais. Então eu espero que todos gostem e aproveitem. Dúvidas e perguntas vocês podem enviar pelo e-mail. Bom, o primeiro conceito a ser tratado é o da formação humana em específico. Para ilustrar esse conceito, eu vou me referir ao mito de Epimeteu e Prometeu. Então, imaginando o contexto da Grécia Antiga, na época dos deuses e titãs, antes da humanidade e dos animais. Epimeteu teve a responsabilidade de criar os animais e os humanos e Prometeu apenas de supervisioná-lo. É interessante lembrar que o nome Epimeteu e Prometeu. Epi significa antes, aquele que olha para trás. Epi é antes, pro depois, metain seria olhar para. Então Epimeteu, aquele que olha para trás, Prometeu, aquele que olha para frente. Seria aquele que para, pensa, planeja e faz. Epimeteu seria aquele que faz e depois vê o que fez. Tanto que os Trabalhos e os Dias e na Teogonia de Hesíodo, ele coloca Epimeteu o duro no acerto. Bom, Epimeteu começa seu trabalho. Ele pega o humus, o barro, a terra e começa a modelar. Faz os animais e ele tinha um pote, desse pote diversos atributos. Então ele cria um animal, pega um atributo, coloca no animal para ele poder sobreviver na natureza. Por exemplo, ele cria um pássaro e dá para ele a habilidade de voar. Assim o pássaro pode se proteger, voar, caçar, tal. Ele cria uma onça e dá habilidade, dá garras, velocidade, força. Ele pega uma tartaruga e dá a habilidade do casco. E assim vai. Ele vai criando e colocando as habilidades dos animais. Chega um momento do última criação dele, que seria o homem. Ele faz o homem tal. Quando ele vai pegar um atributo para entregar para o homem, ele percebe que usou todos. Acabou, não tem mais nenhum. Se ele largasse o homem sem nenhum atributo, ele estaria perdido e não conseguiria sobreviver. Então Epimeteu busca a ajuda do seu irmão, Prometeu. Prometeu pensa, o que eu vou fazer agora? Ele resolve entrar furtivamente na casa de Atena. Ela também possui um pote com atributos, diferente do que Epimeteu possuía. Prometeu rouba um desses atributos, leva e entrega para o homem. A maioria dos mitos popularmente traduz esse atributo como se ele fosse o fogo. Prometeu tivesse roubado o fogo dos deuses e entregado para o homem, e através do fogo a humanidade poder sobreviver. Nos mitos mais antigos, em algumas palavras tal, esse atributo, em vez de fogo, ele é conhecido como astúcia. O homem recebendo astúcia, ele seria capaz de aprender. Essa seria a grande diferença entre os animais e os homens. O homem é capaz de se formar, de aprender, desenvolver, criar, trabalhar, enquanto os animais não. Por exemplo, o pássaro. O pai e a mãe do pássaro não ensinam o pássaro a voar.
Ele nasce e já sabe voar. Quando ele tiver apenas, estiver pronto, ele voa. O peixe não aprende a nadar. Ele já nasce sabendo nadar. A tartaruga, veja que animal tão fantástico, a tartaruga marinha. Ela é largada quando é um ovo enterrado na areia, ela desenterra, sai, se rasteja até o mar e vai embora. Desde o nascimento ela já se vira. Não existe uma mãe tartaruga para cuidar dela, nem um pai para ensinar nada para elas. Os animais são autônomos. Em uma aula da Unifesp que eu assisti uma vez, Unifesp não, desculpa, é Unesp, eles comparam, os animais têm 90% do conhecimento deles já pronto, que seria o instinto, e eles são capazes de aprender, que na verdade não é aprender, ser treinados em 10%. Como nós treinamos os cachorros, gatos, papagaios, pombos e outros animais. E o humano? O humano, o ser mais inútil de todos. Nasce um bebê, se ninguém cuidar dele, ele morre. Nasce um animal na floresta, ele vai sobreviver. Nasce uma criança, um bebê, se largar na floresta, primeiro vai morrer de frio. Ou vai ser atacado por alguém e não vai ser capaz de se defender. Então, a capacidade do humano ela é ilimitada em poder aprender e se desenvolver. O segundo conceito a ser trabalhado agora é o conceito de currículo. Currículo deriva da palavra currículo do latim, que também deriva de curricula. Currícula seria a determinação de espaço de tempo decorrido de 7 voltas em torno do círculo romano. Círculo romano é o hipódromo, a corrida de cavalos, de bigas. Outro conceito também dos romanos atribuído a currículo é o currículo vitae, que seria as conquistas atribuídas por uma pessoa ao longo de sua vida. Na Idade Média, a palavra currículo passa a ser utilizada também como plano de estudos nas faculdades medievais. Mais adiante, na Idade Moderna, o currículo passa a significar, ele ganha a cara do que a maioria das pessoas conhecem como hoje. Por exemplo, quando nós pensamos a partir de 1800, quando surge na Inglaterra a Revolução Industrial, ela começa a se expandir, cria-se a necessidade de contratar operários, as máquinas ficam mais complicadas, é preciso mais funcionários formados minimamente para poder operar as máquinas. Então cria-se escolas de massas, escolas para a população mais pobre, para os filhos dos operários, para formar futuros operários. Essas escolas são formadas no mesmo formato que era vigente na época, ou seja, o paradigma da indústria. São criadas escolas no mesmo padrão de fábricas, da mesma ideia da fábrica. Setores são divididos em salas de aula. Os alunos são colocados em fileiras, um atrás do outro, tudo aquilo que nós já conhecemos. E para eles é estipulado um currículo, que eles na época dão o nome de grade curricular, uma palavra que os curriculistas atualmente não utilizam por considerar ela pejorativa. Uma brincadeira que uma professora da PUC faz, que grade é o que aprisiona, e sendo currículo o que deveria libertar o educando. Então, basicamente, o conceito, a essência de currículo é percurso ou espaço de tempo. Podemos entender o currículo como todo o caminho que o estudante passa na escola. Quando a gente fala de currículo, elaboração do currículo, a gente fala de planejamento do que será trabalhado e desenvolvido. Qual a ideologia de quem elabora? Qual o objetivo final? Bom, o terceiro conceito a ser trabalhado agora é o de cultura. Cultura também é uma palavra polissêmica e ao longo da história ela vai adquirindo novos sentidos. Na Idade Antiga, o conceito de cultura significa basicamente cultivar, cuidar, manter. Na Idade Antiga, a cultura está ligada a duas coisas especificamente.
Uma delas é a agricultura, o cultivo da terra, dos alimentos, e o culto aos deuses, visto que a ciência não é tão desenvolvida. Então, se eu quero garantir que uma boa colheita, eu cultivo a terra, peço para o deus da terra, peço para Ceres garantir uma boa produção de cereais. Mas eu também preciso pedir para Apolo mandar energia pelo sol. Mas eu também preciso pedir para Hera produzir chuvas. Então, a relação cultura na Idade Antiga está muito ligada aos deuses e à terra. Na Idade Moderna, cultura passa a assumir um sentido talvez mais utilizado hoje, que é o conceito de conhecimento. Na Idade Moderna, então, a cultura passa a atribuir também o cultivo de conhecimentos. Mas por que justamente na Idade Moderna que vai acontecer essa intensificação da cultura como conhecimento? Como nós sabemos, acontece a Revolução Industrial, o avanço do liberalismo econômico, avanço do capitalismo, e intensifica as classes sociais. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso vai influenciar bastante na cultura como conhecimento, como em quem pode aprender o quê. Já que o filho do pobre tem que aprender a ser peão de fábrica, ele não precisa estudar, não precisa ser uma pessoa muito culta. Já o filho do dono da empresa, que não vai trabalhar desde os 6 anos de idade, ele pode usar o tempo que ele tem para o estudo e assim cultivar mais conhecimento. Na idade contemporânea, o conceito de cultura também passa a ser o conceito de mais amplo. Ele envolve costumes, histórias, língua, a cultura em geral em si, como nós usamos bastante hoje em dia, sem saber muito definir. Mas por que ela vai surgir justamente na idade contemporânea? Com a formação dos Estados-nações, os antigos reinos se formando os países, eles passam a estabilizar, a criar, unificar todo o território das pessoas que falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas histórias, às vezes as mesmas religiões, às vezes os mesmos costumes. Uma dica de leitura que eu deixo são 2 artigos deste livro aqui, Cultura Surda na Contemporaneidade. O primeiro artigo é A Invenção da Cultura Surda e seu Imperativo no Plano Conceitual, da Ani Pereira Goulart Gomes. Esse artigo é baseado na dissertação de mestrado dela, em que ela analisa o discurso de líderes surdos no Brasil, de diversos estados, e ela vai categorizando os tipos de cultura surda que existem. É bem interessante. Enquanto tem autores que dizem que cultura surda não existe, ela já mostra que existem diversos tipos de cultura surda. Afinal, cultura não é homogêneo, nunca será dentro de um país, ela não é dentro de nem de uma cidade, então imagine dentro de uma sala de aula. O outro texto é Compartilhamento de Informações, um valor cultural universal dos surdos, de Thomas K. Holcomb. É um surdo dos Estados Unidos, professor de uma universidade, não lembro exatamente qual universidade agora. Esse texto dele também é muito interessante porque ele aborda questões universais na cultura dos surdos, como se fosse quase natural. Coisas que um surdo não ensinaria para o outro, coisas que os surdos vivendo juntos, sem ninguém ensinar eles como se comportar, eles desenvolvem naturalmente a mesma cultura, não importa o país, não importa a geografia, não importa o lugar, coisa que não acontece com pessoas ouvintes. Então é uma peculiaridade muito interessante da cultura dos surdos, coisa que tem gente que ainda fala que não existe. Então agora inicio a parte 2 deste vídeo seminário, sobre
um breve comentário sobre a história da educação de surdos, basicamente recortando a formação de professores. Olhando a literatura, Cecília Moura, Donald Morse, Harlan Lane, o que eu pude encontrar de mais significativo, uma produção voltada para os professores, ou seja, produções que poderiam contribuir para a formação de professores em sua época, é no século XVII, o livro do Juan Pablo Bonet, o livro Redução das Letras e a Arte de Ensinar os Mudos a Falar. É um livro grosso, complexo, que ele descreve a sua metodologia que ele teria criado. Ao meu ver, é a primeira contribuição significativa que eu pude encontrar na história da educação de surdos. A segundo, um outro professor que também é interessante pensar é o Thomas Braidwood. Enquanto Bonet se preocupou em registrar a sua metodologia, publicar, vender livros, o Thomas Braidwood ele desenvolve uma técnica de oralização e ele não ensinava para ninguém, ensinava apenas para seus familiares, e na Inglaterra ele fundava outras escolas oralistas que eram gestadas pelos seus familiares. Assim, o segredo de como oralizar um surdo ficaria entre sua família. Assim, garantiria a manutenção do dinheiro. Um terceiro professor de surdos que chama atenção é o Charles Smith do LePay. Ele é bem interessante porque ele se comporta como um educador. Ele tem a humildade de aprender a língua de sinais com os surdos e depois passa a educá-los. E ao contrário do Braidwood, LePay não estava tão interessado no dinheiro, tanto que sua escola era aberta para todos os surdos. Ele também ele não esconde a técnica desenvolvida, o seu método. Ele permitia que outros professores de outros países interessados em aprender como educar surdos iriam para seu instituto, lá seriam formados, voltariam para suas cidades, países e iriam fundar novos institutos, funcionando como um multiplicador. Outra questão também muito significativa do LePay é a questão do empoderamento dos surdos. Já que ao longo da história os surdos foram vistos como seres inferiores, LePay, além de aprender a língua que eles utilizavam, de educá-los, os surdos do seu instituto, os ex-alunos eram formados como professores e passavam a educar outros surdos. Então, esse é um ato bastante significativo do Instituto de LePay. E o modelo do Instituto de LePay também é replicado em outros países. Como nós já sabemos, Thomas Gallaudet vai para o Instituto, contrata Laurent Clark, vão para os Estados Unidos, lá fundam sua própria escola, que depois vai agir do mesmo modo do Instituto. Ela vai formar professores, formar ex-alunos surdos, vão ser formados professores também, agindo como agentes multiplicadores e empoderando os surdos. No Brasil, vai acontecer também algo semelhante. Já sabemos, Dom Pedro II, CUE, fundação do INES e tal. Sobre o INES, é interessante destacar que em 1951 é eleita uma nova diretora para o Instituto, Ana Rimoli de Faria Doria, e um dos seus primeiros atos foi criar um curso normal especializado para a educação de surdos, formado por professores do próprio Instituto, médicos e docentes. Interessante que é um curso específico, curso de formação inicial, basicamente de pedagogia, voltado para formar professores para trabalhar no próprio Instituto ou também em outros estados. Sobre o histórico da pedagogia, eu vou pular e vou direto ao que nos interessa. Então, no ano 2002, é sancionada a Lei 10.436, como nós conhecemos mais, a Lei de Libras, e ela tem dois pontos fundamentais. O artigo 1, que reconhece a língua de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Meio legal porque, teoricamente, antes ela seria proibida, desde o Congresso de Milão.
E o artigo 4, que fala que o sistema educacional federal, os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal deve garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, fonoaudiologia e de magistério, nos níveis médios e superior, a língua brasileira de sinais como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais. Nesse primeiro momento, a lei ainda é bastante genérica e apenas abrange as instituições públicas. 3 anos depois, com o Decreto 5626, no seu artigo 3, ele coloca como obrigatório a inclusão da disciplina de Libras nos currículos, nos cursos de formação de professores, tanto para as escolas, tanto para as universidades públicas quanto as privadas. Um outro avanço que também o decreto traz é o artigo 7, parágrafos 1 e 2. O parágrafo 1 deixa claro a preferência de professores surdos para o ensino de Libras, e o parágrafo 2 que obriga que após um ano do decreto ser ratificado, que após um ano a publicação do decreto, as instituições de ensino superior serão obrigadas a incluir um professor de Libras no seu quadro. Uma outra diferença importante a gente lembrar é a diferença entre língua estrangeira e segunda língua. Qual seria a grande diferença entre elas? A segunda língua, por exemplo, quando os imigrantes chegam no Brasil recentemente, por exemplo, os bolivianos, coreanos, sírios, haitianos, entre outros, eles vêm com uma língua materna do seu país e aqui eles passam a viver e a necessidade de aprender o português como uma segunda língua. A segunda língua é uma língua utilizada, viva, a todo momento. A língua estrangeira, ela é uma língua que geralmente aprende em manuais e que ela não é vivida. Por exemplo, o inglês na escola. A grande maioria de nós apenas tem ele de uma maneira bem regrada, nós mais decoramos do que aprendemos, porque não vamos utilizá-lo constantemente. Então, uma outra pergunta que a gente pode se fazer agora é qual o status que a Libras tem na formação de professores? Quando aprendemos ela na licenciatura, nós aprendemos ela como uma segunda língua ou como uma língua estrangeira? Lembrando que língua estrangeira não é... Geralmente a gente não se empenha tanto, a gente não consegue desenvolver ela tanto, porque nós não a vivemos. Agora, falando especificamente sobre a formação inicial de professores para a educação de surdos, vou me referir primeiro a Scliar. Ele tem uma citação que diz: a separação entre educação especial e educação de surdos é imprescindível para que a educação bilíngue desenvolva uma certa profundidade política. A nossa cultura ainda costuma juntar a educação especial com a educação de surdos. A educação de surdos, estando dentro da educação especial, ela cria uma barreira política, porque acaba se considerando a educação especial como um todo. E a educação de surdos é algo muito específico, ela possui uma diferença muito grande. Tanto que o modelo que nós defendemos, socioantropológico, é o da diferença e não da deficiência. Portanto, para poder conseguir mais avanços significativos na educação, ela teria que sair da educação especial e ser reconhecida apenas como educação de surdos ou como uma educação bilíngue, para ela poder assumir o caráter bilíngue e não a cultura da educação especial. O Geraldo Bueno, ele traz também em seus livros a questão da cultura do professor da educação especial, que é basicamente de minimizar o efeito da deficiência e não o da educação para a emancipação em si, de formar um sujeito crítico e autônomo. Um outro problema apontado na formação inicial como um todo e não apenas para a educação de surdos é a a falta de interdisciplinaridade nos cursos. Quando uma pessoa é formada por várias disciplinas, é como se estivesse aprendendo várias línguas ao mesmo tempo.
quando ocorre a interdisciplinaridade, é como se todos os professores falassem uma única língua em comum. Isso permitiria um avanço significativo na qualidade do professor formado e também poderia colaborar para o trabalho coletivo dentro da escola. Mas que tendencialmente não é o que acontece. Acontece que cada professor se isola em sua disciplina, trabalhando sozinho. Isso provoca diversos péssimos resultados na educação, como nós podemos ver pelos índices, avaliações. E quando ocorre o oposto, quando os professores trabalham juntos, os alunos eles conseguem aprender e articular o conhecimento entre as disciplinas muito mais. Um exemplo disso é a urgência dos professores de sala com os professores interlocutores, no caso do Estado, ou dos intérpretes educacionais, nos casos da prefeitura, trabalharem juntos. Todos os professores elaborarem um currículo significativo para o aluno, com a participação do aluno, ver avaliar o que ele necessita aprender e todos trabalharem juntos. Isso poderia causar um boom enorme na qualidade da educação. Alguns dos desafios para a formação de professores também é a própria elaboração das leis, decretos e diretrizes. Por exemplo, o decreto 5626, que obriga a inclusão da disciplina de Libras, ele não estipula um número mínimo de horas e nem o objetivo dessa disciplina, deixando totalmente livre a universidade poder atuar como ela quiser. E isso cria diversos tipos da disciplina de Libras nas IES. Tem disciplinas que são de 12 horas apenas, via EAD, e instituições que são curso de 40 ou 80 horas, com 2 professores por sala de aula, um professor surdo e um professor ouvinte. Os dois trabalhando juntos, elaborando o currículo juntos, mostrando a importância do trabalho coletivo entre os próprios professores. Isso contribui bastante para a formação desses futuros professores. Então, por um lado, essa autonomia que o decreto dá para as universidades, ela é fundamental, mas seria também interessante estipular um tempo mínimo de horas-aula e de um objetivo bem claro para a formação desse professor que trabalhar com surdos. Um outro artigo interessante do decreto 5626 é o artigo 13, que diz que deve ser incluído nos cursos da educação infantil a disciplina de língua portuguesa na modalidade de escrita para surdos. Mas ele não coloca como obrigatório, apenas diz que deve ser incluída. Agora eu vou para as considerações finais deste vídeo seminário. Bom, como nós vimos, a educação de surdos ela sofre diversos avanços e retrocessos ao longo de sua história. Agora, no cenário nosso, em 2002, a Lei de Libras, um avanço. O Decreto 2005, outro avanço. A criação de escolas polo, um outro avanço. O que é importante lembrar é que a educação no Brasil, como diria a Mária Sérgio Cortella, ela começou a sair da UTI, ela está indo para a enfermaria ainda. A nossa educação não está saudável, ela não é capaz de formar um aluno capaz de ler e entender o texto ainda. Então a educação como um todo ainda está caminhando. A educação de surdos ela está ainda mais atrás do que a educação dos ouvintes. Mas a inclusão da Libras como disciplina obrigatória nos currículos já é um passo enorme. Também a preferência do decreto em contratar surdos para a inclusão dos surdos no espaço acadêmico, ganhando mais visibilidade, sendo empoderados, poder intensificar as lutas políticas. E também é preciso lembrar que sempre, a qualquer avanço de uma minoria, existe o grupo hegemônico que vai enfrentar e querer impedir esse avanço.
Então a luta continua hasta a vitória sempre. Então nós podemos concluir que o nosso cenário hoje, em 2016, ele é muito melhor do cenário que ele era em 1980, por exemplo. Em 80 o movimento surdo está se reunindo, lutando com as pessoas com deficiência em busca de direitos. Em 2016 já são 11 anos após o decreto. Ele já deve estar ou deveria estar sendo cumprido em sua integridade, no 100%. Ocorreu um grande número de surdos se formando em mestres, um número bem menor de surdos como doutores, mas é como o Leandro Carnal fala, toda e qualquer mudança na história, ela ocorre lenta. Na educação, ela acaba ocorrendo mais lenta ainda. Bom, chegamos ao fim, espero que tenham gostado, e dúvidas podem enviar por e-mail.